pessoal, mais um MCast no ar. Estou aqui com o Thiago Simão Egídio, ele é CEO da HT3 Investimentos. É um especialista em estruturação de FDICs. O cara conhece demais do mercado de crédito. E olha só, essa semana agora é uma semana muito curiosa pra gente, que é nossa terceira entrevista e todas ligadas a esse assunto crédito. Então, não à toa, falamos aqui em redes sociais que é o assunto que, para quem é da indústria financeira hoje, é o assunto mais importante para se dominar. E a nossa tônica hoje dessa conversa vai ser uma abordagem um pouco mais ampla de como que a indústria se financia, como que as empresas hoje elas têm acesso a capital sem ser através de dívida bancária. Então é um papo muito interessante, principalmente para você que é ou quer ser profissional do segmento PJ e agronegócio. Thiago, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado. Antes aqui eu já tive o privilégio de conhecer um pouco o Thiagão, que é um cara muito bem-humorado. E para trabalhar nesse mercado tem que ter humor, né? Porque o mercado já surra a gente todo dia. Se não fizer ser um pouco mais leve, né, Thiagão? Com certeza. As coisas não andam, né? Não. Vamos lá, Thiagão. Bem-vindo e parabéns pela tua história. Eu quero que você conte um pouco também, de início aqui, a tua trajetória, que fez chegar até o momento atual. Em que momento da vida que você se perdeu e começou a gostar de crédito? O cara tem que ser um pouco maluco, né? Mas conta pra gente um pouco da tua trajetória e também hoje o que a HT3 faz, que é o teu core principal, né? Onde você tem ali a tua história sendo desenhada, que eu já pesquisei previamente, é muito interessante. Então conta um pouco pra gente. Tá. Eu tenho uma formação na parte de processamento de dados, ciência de computação, então minha aptidão para números e abstração começa daí, nesse ponto. Pulando ali mais ou menos para 2011, foi quando eu tive o primeiro contato com fundos, fiz preparação, mas também não fiz a certificação para aquela prova de CFP, planejador financeiro e tudo mais e tal. Foi aqui em São Paulo, inclusive lá. Foi o meu primeiro contato, eu fui mexendo na indústria de previdência internacional, enfim, eu fui bem comercial nessa época. Né? E entre 2012 e 2018 eu tive que voltar para a economia real. Fui passar ali por estruturação financeira de um grupo econômico, que inclusive é a saída desse grupo financeiro econômico, que é o Grupo HG de hoje lá. Na época que eu entrei era só uma indústria farmacêutica, que depois deu a saída para o grupo econômico, que foi a minha saída, entre aspas, de lá, saída da minha administração, que deu o início, inclusive, da ideia do FDIC. Legal. Nesse caso. Uhum. Basicamente, assim, falando um pouquinho de currículo, é essa parte, né? Mete bala aí, assim, só para não perder o raciocínio. Não, e aqui é interessante que você trouxe um ponto muito legal para mim, que muitas pessoas, elas têm aquela coisa, mas o despertar para o mercado financeiro, ele vem de uma veia comercial. Não, a tua veio de uma veia mais analítica, de dados, porque quando a gente fala de crédito, principalmente, eu tenho ali a gente tem a missão aqui, né, Thiago, muitas vezes, de trazer para as pessoas uma ducha de água fria, quando a pessoa fala assim, mas eu amo crédito. Cara, você ama vender crédito ou você ama crédito? Porque crédito não... O cara comercial, gerente de contas, você vender crédito para uma empresa que precisa de capital o tempo todo é uma coisa. É verdade, agora, você estruturar gestão de risco, você fazer modelagem, é outros 500. Então, tem cara que fala assim, amo crédito, e HP? Nem tem HP. Desculpa, deixa eu te contar aqui, você não gosta não, tá? É verdade. Então, crédito não é um assunto simples. Hoje, nós fizemos mais cedo um bate-papo aqui com o José Luiz Bassani, que ele é estrategista da Agrinvest, sobre o tema recuperação judicial. A gente falou muito sobre isso, bacana. Porque o nosso aluno, que hoje estuda aqui no banco, ele vem com o intuito de fazer carreira em middle, corporate banking, ele quer mercado de capitais, e a gente muitas vezes recebe um aluno que vem do varejo bancário, outras indústrias, vem de assessoria, e esse cara vem com essa deturpação sobre o assunto crédito, que crédito, ele é chato. Crédito é chato. FDIC é um assunto chato. Se o cara gostar realmente, ele tem que trabalhar com isso. Porque ninguém gosta de um assunto... Eu sou o estranho da curva. É chato. Mas assim, ao mesmo tempo, pra mim, foi delicioso. Eu comecei minha carreira em crédito em banco, depois virei comercial, mas eu sou apaixonado. Tanto que das aulas que nós temos aqui dos MBAs, a aula de crédito é uma aula que eu vejo toda semana. Eu sou apaixonado, porque pra mim o crédito...
ele é muito diferente de tudo. Crédito, ele requer um senso investigativo. Crédito é misterioso, crédito ensina. muito bacana. E você começa a olhar, cada setor de economia exige uma dinâmica, uma análise muito diferente, né, Tiagão? E assim, quando você fala, pô, minha visão era uma visão mais de dados, eu gostava de analisar, e aí olhei mercado financeiro. Então fica um recado para quem acha que trabalhar com crédito é simplesmente vender e tá bem longe disso. Inclusive, a minha paixão, deixa eu só pegar um gancho que você pegou aí, eu gosto de complexidade, eu gosto de resolver problema, eu vim da área de programação, então a gente senta, analisa, e é como se fosse assim, me deram uma regra, um jogo de xadrez que eu tenho que jogar dentro daquela regra, mas eu tenho várias possibilidades, mas dentro daquela regra, nesse caso lá. E aí é muito divertido, né? Como é que você vai estruturar uma CCB? Como é que vai estruturar a relação cedente-sacado? Como é que você vai estruturar as garantias? Lá no início, inclusive, assim, a miopia do empresário, vamos colocar lá, que garantia é só imóvel, entendeu? Para ele, 100%, garantia, ele está falando na cabeça dele, é uma abstração 100% de imóvel. E você tem um mundo aí para estruturar, entendeu? Nesse caso. E a gente vai entrar nesse ponto agora aqui, porque assim, você tem uma experiência muito grande em estruturação de FDIC, você tem uma experiência muito grande nos aspectos regulatórios da CVM, você domina muitas... você tem muitas skills ali que hoje a gente fala que são skills do futuro, mas que na verdade teu já vem de sangue, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, de programar, né? A IA agora ela está fazendo uma ruptura nesse mercado de crédito. Perfeitamente. Seja na visão do analista, seja na visão do cara de recuperação, na cara de cara de jurídico, tudo, né? Então, eu estava vendo um podcast muito interessante do Bruno Diniz. Você conhece o Bruno Diniz? Da Spiralen, é um amigo pessoal meu. Ele tem o Fintech Talks. Deixo aqui a recomendação, baita de um podcast. Inclusive, tive a honra de participar como entrevistado. E ele trouxe 2 convidados recentes de empresas que são fintechs, mas ali que trabalham em soluções de crédito. A quantidade de transformações que têm sido oriundas da IA, né? Você pega, por exemplo, a análise de crédito, em que um analista ele tinha que fazer um trabalho braçal. Você pega uma empresa de middle market, toda empresa de middle market vai ter processo. Vai ter processo trabalhista, vai ter processo... Cara, vai ter desacordo comercial. Então, se eu olhar manualmente, se eu olhar... Pô, eu tenho um trabalho muito braçal para alguém que é caro para o mercado, um analista de crédito do atacado, e aí você pega hoje ali soluções que você simplesmente faz um upload e ele traz ali um relatório assim, de complexidade. É um processo, pô, isso aqui você deve considerar, esse você não deve considerar, esse te expõe a risco, esse não te expõe a risco. Então, o papel do analista hoje de crédito, o papel de quem quem trabalha em estruturação, está mudando radicalmente. Porque ou você traz a IA para o teu lado para somar com você, ou você vai ser devorado, engolido. Então, você já se antecipou muito nesse universo, já vindo de uma formação que era ligada à tecnologia. Sim. Com certeza, você ganhou muita escala nas suas ideias por conta disso, né, Tiagão? Com certeza, porque o mercado financeiro já vive em dados, né, nesse caso. E a tecnologia já vive em dados, as empresas, na verdade, elas já vivem em dados quando você fala da gestão dos processos, só que a AI eu vejo que ela cortou a camada de entrar e sair dados pelas pessoas. Lá o tecladozinho, o Excel e tudo mais. Então, isso morreu no futuro já está morto já, nesse aspecto. Então, a gente pode construir melhores processos, melhores contratos inteligentes, melhores coleta de informação. Isso já está dado no futuro. Está dado. É só uma questão de tempo até o mercado se adaptar. Para mim, isso está claro. Eu não queria nem cair muito nesse negócio de inteligência artificial, porque eu não sei se eu ia desviar muito aqui da pauta nesse caso. Mas minha esposa é prova, né, Roberto? Que eu sou viciado em inteligência artificial. Eu sou muito viciado nesse caso. Quem não se permite ali tirar algumas horas da semana para aprender, está sendo devorado, né, Tiago? A gente falando, seja empreendedor, seja um colaborador, a gente não tem espaço mais para você ignorar a IA. Né? E aí, vamos lá, entrando aqui, depois eu vou trazer um ponto que eu quero ver sua opinião sobre tokenização lá na frente, mas antes eu quero trazer aqui um ponto que para mim hoje, né, talvez seja o mais importante dessa nossa conversa, que é analisar a estrutura de financiamento que as empresas têm hoje, né? Então, vamos lá.
Tiago, qual que é a atuação que você tem no dia a dia e como que você vê a importância, por exemplo, de crédito privado como alternativa de financiamento para as empresas? Se você até puder trazer um pouco também desse seu tempo de atuação, como que você tem visto esse apetite pelas empresas em tirarem um pouco o peso da dívida bancária e olharem mais mercado de capitais, o que tem feito essas empresas também migrarem para esse movimento? Assim, a estratégia, na verdade, quando eu entrei no mercado de estruturação de FDICs, porque a gente tem que pegar que essa vibe do FDIC é recente. Ela não é... Ela tem uma regulamentação até um pouco antiga, mas ela é recente em relação até principalmente por causa das questões tributárias e tudo mais. Então, primeira coisa, eu tive que mudar a linguagem com o empresário. Ele não entende. A pessoa lê FDIC, ela já vê um agiota melhorado. Assim, a primeira imagem do empresário essa percepção, caraca. No middle, na empresa de médio, ele é um agiota melhorado. O cara coloca factory, securitizadora, tudo no mesmo balaio e agiota. Aqui em São Paulo, porque às vezes a gente está numa bolha do cara de finanças, mas vai para lá na cabeça do empresário. Primeira coisa é tecnologia de venda mesmo. Assim, se você não mudar a linguagem, você perdeu o cara. Por que eu digo isso lá? Porque ele entende que dinheiro é banco. Ele está preso nessa bolha cognitiva lá. Então, como é que eu vou falar de crédito privado se ele desconfia do que é o FDIC? Se o FDIC não é para ele, se ele não tem posse sobre aquilo. Empresário tradicional, 1950, 1960, essa persona, ele vê a instituição financeira ainda como algo, uma coisa forte na cognição dele lá. Então, não tem no top of mind dele lá FDIC. Não tem capital, não tem. Então, eu tenho que criar metáforas para ele. Por exemplo, uma metáfora que eu tenho lá na cultura de Goiás, o que é um FDIC para o senhor? Porque eu estou estruturando, às vezes, um FDIC para ele, nesse caso lá, né? Olha, isso aqui é uma represa. O fluxo de caixa é o riachozinho lá da sua roça e tudo mais, né? O que é um FDIC? É o senhor fazer uma represa. Quando você represa, o senhor não pode pôr uma bomba d'água? O senhor não pode pegar um balde, pegar um negócio? Só que se eu não falar nessa linguagem, se eu chegar lá e falando assim, não, vamos fazer captação de cotas. Que? Esquece. Eles não entendem nada. Assim, claro que entende. Tem muito empresário inteligente. Isso é cultural, né? Do contexto onde é que eu tô, entendeu? Talvez ser aqui mais para São Paulo. Assim, como o pessoal, talvez, do podcast, que tá na bolha, assim, falando com as mesmas pessoas, isso é tão óbvio que para eles não existe esse mundo aqui. Não existe, até mesmo o investidor, ele confia no gestor, ele não entende essa engrenagem que está aqui no meio. Não entende. Na minha opinião, o pessoal não entende. Porque quando eu vou conversar lá com eles, ele confia naquele cara. Ele confia no gestor, ele confia no analista que está falando para ele, aloca aqui. Então, quem está fazendo essa tradução é a tecnologia que eu mais investi. Não é nem o mecanismo, a regulação e tudo mais. É nessa comunicação que eu mais investi nesse caso lá. E que tem dado resultado. Que curioso isso, cara. Eu não tinha essa ideia. Não tinha. Aí foi fácil de eu fazer a transição, porque eu faço outras linguagens também com o empresário. Olha, você tem que transformar a sua empresa numa máquina que compra e vende dinheiro. Onde é que ele compra dinheiro? Indo para o mercado, captando as cotas, porque realmente o fundo vai fazer a operação, volume de operação, que vai remunerar o investidor. Mas para a empresa dele, a bancarização fica boa nesse sentido, porque ele coloca no recebível dele, ele faz recuperação de crédito, blá, 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 blá. Aí ele entende. Hoje o cara que te procura, basicamente, ele quer giro ou investir, correto? Mas quando ele me procura, ele nem sabe o que ele quer. Ele não sabe que ele quer um pedido. Ele tem uma dor, mas ele não sabe. Você ajuda ele a ele olha lá, ele está alavancado, ele está exposto da garantia dele. Ele não sabe, ele não quer pedir, ele não sabe pedir um pedido, não. Que aí até, olha, curioso, hoje na hora que a gente estava conversando mais cedo sobre recuperação judicial, a gente falou um pouco sobre isso, né? Vamos lá. A gente está pegando agora, vamos pegar o agro, que é muito forte na tua região. A gente está vivendo um cenário agora que o Banco do Brasil, que é o grande financiador do agro, tem atravessado um cenário turbulento da carteira de crédito, o que pode, a princípio, contaminar também os outros bancos, né? Porque assim, se o banco do agro está com medo de dar dinheiro, por que eu vou dar dinheiro? Então, perfeito. Eu posso contaminar. E se o produtor rural, se o cara que tem uma empresa da cadeia agro ou de outras indústrias e não tiver essa visão que existe uma alternativa de financiamento além da dívida bancária, esse cara ele pode quebrar. Por falta de
Para o cara do agro, até pegando o meu exemplo, não existe, assim, de maneira geral, o cara mais sofisticado acessa isso, porque ele tem um CFO lá e tal, o cara grandão, ele entende isso lá. Mas a massa geral, ela acessa uma coisa abaixo de 5 milhões, abaixo de 8 milhões com o Banco do Brasil, que é a CPR e tudo mais, Cédula de Produto Rural lá. Tenho lá um mercado de CRA, por exemplo, mas é Banco do Brasil. É como é Caixa Econômica Federal para imobiliário. A bolha cognitiva deles é fortíssima. Então, quando eu vou falar, por exemplo, assim, vamos acessar mercado de capitais, ele fala assim, mas é mais barato? Mais barato? E eles não veem, por exemplo, as coisas mais triviais. O Banco do Brasil vai lá, coloca o dinheiro subsidiado, mas não libera. Só que a safra cai, a chuva cai naquele dia, tá? Aí não libera, ele pega giro no Banco do Brasil, quebra, na verdade, a taxa de juro dele lá. Quando ele acha que está subsidiado, na verdade, ele entrou numa arapuca do Banco do Brasil pela ineficiência operacional do Banco do Brasil, que é a ineficiência natural das coisas públicas no Brasil, da Caixa, do Banco do Brasil e tudo mais. Aí fala assim, esse cara, foi vantagem ou não foi? Só que ele está preso, ele já deu garantia, ele já virou. Ele está preso naquele sistema de crédito lá e na promessa do juro barato, subsidiado de qualquer instituição financeira brasileira. Qual que é o desafio maior que você enxerga hoje para esse mercado se consolidar ainda mais? E assim, será que o que nós estamos vivendo nesse triênio aí, 23, 24, 25, com Selic alta, com os bancos segurando bastante a concessão, isso foi feito por Bradesco, Santander, isso foi feito muito pelo Banco do Brasil. Você acredita que toda essa atmosfera ela seja forte o suficiente para elevar o nível de consciência desse cliente? Ou aí você acredita que ainda há um caminho muito longo? A narrativa que ainda é colocada mesmo por podcast, internet e pela mídia é muito forte. A cognição do banco, da macroeconomia, da Selic, ela e inclusive vai ser soberana sempre nesse caso lá. Aí eu trabalho um pouquinho mais assim, local, porque, por exemplo, vamos falar do consignado que o governo pegou lá com as empresas, pontualmente agora lá. É um enganazol de Brasil. Só que o próprio governo se queima. Então eu sou um tipo de instituição que eu tenho que tipo assim, o governo e as instituições são um navio, eu sou jet ski. Eu tenho que navegar, infelizmente, nessa ineficiência. Até que esse mercado de crédito seja tão grandioso e gigantesco, do ponto de vista de mercado de capitais e de FDICs captando, quanto os grandes bancos. Excelente. Quando esse contexto melhorar e ficar mais popular e ficar mais... que eu acho que, inclusive, vai acontecer isso de uma certa forma rápida, em questão assim, de alguns anos. Porque está crescendo. O crescimento de dinheiro alocado e de pessoas físicas colocando em mercado está aumentado. Quando mudar esse cenário macro aí eu acho que a consciência coletiva... Aí o empresário começa a me educar. Não, eu quero um FDIC. Mas agora eu ainda tenho que educar mais. Não ao contrário, nesse caso. Essa é a minha opinião bem prática, tá? Ótima opinião. Eu gostei desse teu campo de visão. Tiagão, explica um pouco pra gente, cara. Vamos lá. A gestora. O que faz a gestora em si nesse papel? Qual que é o papel? Até o nosso público aqui, claro que vai ter o investidor, vai ter o cara que é o maker do mercado, mas eu quero falar principalmente com quem é da indústria como profissional. Hoje, que quer fazer carreira trabalhando contigo, ou que está num banco, que precisa entender como que funciona esse tipo de negócio. Conta um pouco pra gente qual que é o trabalho da gestora em si, riscos, desafios, como que é a regulação e qual que é o sonho grande, por exemplo, de uma gestora como a HT3 hoje em relação ao mercado. Porque você tem um nicho específico. Né? Você não tem uma atuação generalista e acho que nem é a intenção fazer algo macro. Não. Conta um pouco pra gente, assim, para as pessoas entenderem, partindo como se fosse uma criança de 5 anos de idade no outro lado. Tá. E, assim, só para fazer um disclaimer, até bom você ter me conduzido aí para falar menos. Eu falo muito, menos tecniquez possível. Fica tranquilo, aqui é... Quando eu vejo, aqui quando as pessoas... quando eu entrei nesse mercado, eu vim com muito aprendizado de regulação farmacêutica.
E aí eu criei uma hierarquia na minha cabeça de como é que funciona a legislação lá do federal, regulatória de agências e vem aqui para as empresas em geral. Desculpa. Quando eu migrei para CVM, eu vi o mesmo padrão, então, só que é o outro ecossistema regulatório. Mas tem uma hierarquia desse processo inteiro. Por que eu estou chegando nesse ponto? Quando as pessoas falam gestora, administrador, nada mais é do que você entrar num processo regulatório do governo. Se você ficar muito apaixonado com isso, eu só faço um aconselhamento, preste atenção do que você está se apaixonando. Se você quiser estar ali vinculado a uma gestora e tudo mais, então você tem que ter uma salinha, você tem que abrir sua estrutura, você tem que passar na prova, tem que ter um CGA, etc, tudo mais. Ou você quer ser empresário disso. Porque você pode se associar a alguém que inclusive está sempre... Então você pode ser ativo e passivo nesse aspecto lá. Pensando até no público de vocês aqui e tudo mais. Outro ponto. Nós, HT3, propriamente dito lá, nós, como a gente quer nicho, a gente às vezes trabalha muito com outras gestoras. É até melhor pra gente. Porque o FDIC, infelizmente, ainda é visto pelo mercado lá do... Quem faz multimercado, quem faz as outras fundo imobiliário, como patinho feio às vezes. Porque ele está lá fazendo aquela parte de recebíveis, como se fosse um contas a pagar, receber e tudo mais, né? Aquela boletagem e tudo mais. E pra gente tá ótimo, adorei. Assim, é mais ou menos igual aquele cara do programa lá, tem um cara que eu vi na internet uma vez, do programa sujo, né? Trabalho sujo, já viu esse cara? Não. Depois eu acho que eu te passo uma informação lá. É um cara dos Estados Unidos que ele fazia uma entrevista com pessoas que tinham trabalhos bem... limpador de esgoto, esse tipo de coisa. Eu nunca vi, cara. Curioso, quero... Depois eu quero... Depois eu até te passo lá. Interessante. Esqueci o nome do cara aqui. Mas basicamente ele entrevistava os caras falando assim, cara, por que você gosta disso? Porque ninguém gosta, e aí eu ganho dinheiro com isso. Então essa é mais ou menos a metáfora. Porque ninguém faz, tem um nicho específico, ótimo, quanto mais gente não quiser fazer, melhor pra mim. Faz sentido. Faz então, sentido. aí meu nicho é esse, ótimo, entendeu? Manda pra cá, entendeu? Pra, inclusive, computação, automação, é ótimo, sobra pra cá. Porque, né, fica fácil pra eu crescer e tudo mais nesse aspecto lá. É restrição de mercado. E aí a HT3, basicamente, na verdade, aí eu entro em parceria com a gestora, ela ajuda a apoiar outra gestora que não tem nada a ver com esse mercado, um family office, até mesmo um FIP, que às vezes tem lá um monte de empresas, precisa de eficiência nas empresas. Entendeu? Aí eu vou lá para apoiar, meio que sendo um consultor dos mecanismos que ele tem nesse caso. Bacana. O know-how teu, ele vai muito além do FDIC, né? O FDIC é um dos instrumentos que você tem. O FDIC é um deck de coração. É um deck que eu fico exercitando minha mente e prototipando na HT3 especificamente todos os MVPs que eu consigo fazer. Só que a gestora tem mais de 48 FDICs. Vou dar um spoiler para você, a gente já está abrindo uma SCD só para gente. É coisa, hein? É coisa. SCD é Sociedade de Crédito Direto. Para quem está ainda agora. Tiago, só que eu vou te fazer uma pergunta aqui, cara, que é uma pergunta que teve uma aula em que o professor nosso trouxe para o pessoal de iniciação, é que tem um cara que já está hoje em corporate e tem o cara que está começando. E ele trouxe uma vez, só que ele trouxe de uma maneira mais... que não pode ser, não pode ir para rede social. Ele falou de uma maneira mais chula, diferença entre securitizadora, FDIC, entre agiota, você falou, né? Agiota, securitizadora, FDIC, mas assim, qual que é a ideia, né? Que é Factory, que é FDIC? Conta nas tuas palavras para a galera que está começando hoje, o que cada um faz, qual que é o papel de cada um e diferenças? É a questão de governança, regulação, é a questão de apetite? Conta um pouco pra gente. Eu para mim, assim, CNPJ são... Você está querendo cair num sistema de regra. Escolhe o seu sistema de regra. Tá? Securitizadora, para mim, pensa que é o ato da nota fiscal escrever o boleto. Bem simples. Então, o que você quer colocar no boleto? Securitizadora. Tá? O que você quer colocar na CCB? Né? O que você quer colocar na nota comercial? Esse ato lá. O que é o FDIC? Cara, é fluxo, relacionamento. Você tem ali o mundinho de captar e operar. Captar e operar. Então,
É um pouquinho diferente de securitizar nesse caso lá. Dá para fazer os... Tudo dá para encaixar. O cara que tiver em qualquer uma das posições, ele vai encaixar nesse caso lá. Mas qual que é o algoritmo que você quer fazer aqui? O que você está pensando em colocar? Você tem que olhar antes de se apaixonar pela coisa, provavelmente dito lá. SCD também. Bancarização. É só porque, na verdade, você tem um caminho lá que tem que ser pelo Bacen. Eu olho, assim, de uma... Pelo CNPJ, claramente lá. Aí, funciona. Aí você cai pra dentro. Assim, bem tranquilo pra mim lá. O pessoal tem uma paixão, né? Às vezes pelo... eu quero um banco, quero FDIC e tal. Não, pra mim isso é um monte de instrumento que eu espeto e manuseio de acordo com o que eu precisar nesse caso lá. Eu gosto mesmo, pra ser bem honesto. Adorei essa explicação. Eu gosto mesmo, assim, de falar como é que eu faço pro dinheiro vir, né? Como é que eu estruturo cotas boas para vir e como é que eu estruturo boas operações na carteira. Isso é bacana. É como se fosse tivesse um P&D de finanças contínuo. Entendeu? Essa minha cabeça mais ou menos funciona dessa forma lá. Então o resto é ferramenta para mim. Excelente. O perfil do cliente que investe na gestora, ele é um cliente institucional, correto? Perfeito. Né? E qual que é... Eu tô quebrando esse paradigma, mas sim. Conta um pouco pra gente dessa quebra de paradigma. E eu quero também trazer qual que é a motivação, qual que é a abordagem negocial, por exemplo, que você tem junto a esse cliente institucional para ele alocar o recurso com você. O paradigma que eu estou criando, tentando quebrar na cabeça, inclusive, quando o empresário tem o próprio FDIC dele, é que o empresário, onde é que você está investindo hoje? Que depois que ele tem, tá? Aí ele vai falar BTG, Pactual, tem um menino ali bacana, né? Que tem aquele fluxo bacana ali da XP, que tem o pessoal, tem lá os agentes autônomos. Perfeito. Uhum. E aí eles estão colocando dinheiro ou no banco, ou na Caixa Federal, enfim, ou na offshore deles lá, bacaninha lá. Então aí eu tenho que mostrar para ele que ele está investindo o dinheiro dele, que ele tirou da empresa dele, para algo. Primeira coisa que eu tento mostrar para ele é que ele pode ter o melhor retorno de CDI para ele mesmo. Porque a empresa dele é o principal gerador de CDI para ele mesmo. Para ele começar, inclusive, a fazer cotização para ele. Segundo, cadê seus amigos, empresário? Onde é que estão seus amigos? Se você começar a acreditar, às vezes ele chama um amigo dele para investir num apartamento, construir uma casa, eles põem capital em outros projetos, mas não põem neles. Eles põem capital no Banco do Brasil, mas não põe neles. Não põe. Então, assim, tá aí a mezanino. Tá aí o cara que eu tô disposto a pagar um pouquinho mais, porque eu tenho empatia com ele, e ele vai me ajudar, inclusive, a alavancar a sênior. Aí depois a gente vai lá pra sênior, porque aí você tem histórico, você tem performance de carteira, bonitinho lá. Agora você vai pro mercado. Porque na hora que você tiver ali uns 100 milhões, os caras grandes adoram pegar a estrutura que tá pronta e querer colocar pra dentro. Tipo assim, eles adoram, mano, me dá 20% da subordinada aí, agora que entra pra dentro lá, entendeu? A hora que tá pronto. Depois que tá pronto é fácil, né? Beleza. Eu gosto de ficar nessa jornada, entendeu? Nesse caso, nesse meio do caminho. Criando essa paixão, criando essa sedução ali, porque é ali que acontece, entendeu? É ali que eles tomam as decisões, os empresários e a empresa. E aqui tá falando já de uma carteira que ela supera 1 bi em operações, né? E quando nasceu ali há 4 anos atrás... Só da HT3, a gestora é muito maior. Isso, então, só da HT3, isso. Da gestora tem quanto hoje? Cara, tem... Aí eu lembro de PL da gestora, acho que passa 3 bi, se não me engano. Quem inclusive faz a administração pra gente é o pessoal da ID aqui. Tá. Só que a gestora tem mais de uma gestora envolvida nesse processo inteiro lá. Mas passa de mais de 3 bi de AEPL que eu estou me fornecendo lá. Agora, de operação, aqui, tem outros fundos lá que, inclusive, são maiores. Então, aqui só na HT3 tem 1 bi de operações. Sim. E um PL de acima de 80 milhões. É um PL muito grande, é um PL muito... mas esse final de ano a gente já chega em 100. Considerável. E, assim, quais são, assim, os cuidados que você tem hoje em relação à governança, em relação à mitigação de riscos? Como que é a questão regulatória para você hoje? Cara, eu sou full compliance. Sim, assim, eu adoro regra, de coração, parece um... Só que eu falo muito com o pessoal que eu contrato, subcontrato, da seguinte forma lá. Vocês não virem tirando de regra.
Porque lei e regra fala o quê, mas não fala como. Tá? Define bem, a lei fala, define bem o que você tem que fazer, o que você tem que demonstrar, o que os relatórios oficiais de auditagem vão te colocar, beleza lá. Mas os processos é a gente que define. Tá no regulamento, a gente coloca bonitinho lá. Porque o resto aí eu posso fazer criativo. Aí eu tenho, na verdade, segurança. É como se fizesse um prédio muito bem e a gente pode fazer a festa do jeito que você quiser, dentro da laje lá. Então, nesse sentido, é full compliance. Aí quem está lá junto comigo, ou seja, a gestora, assim, PDD em dia, auditoria independente. Cara, eu sou xiita em relação a esse processo aí. Então, só para deixar esse ponto. E o porque assim, aí automaticamente, como eu peço muito na parte de estrutura lá, que eu li, o pessoal se apaixona por isso, tá? Sempre tem alguém que é apaixonado em ficar lá regulando, fazendo, bonitinho lá. Deixa eu só fazer com que, na verdade, esse P&D que eu te falei que o tempo inteiro funcione, entendeu? Porque aí o empresário fica fluindo. Se eu não tiver estrutura para dar rentabilidade, o empresário não adianta. Para o meu modelo de negócio. E hoje você tem o foco ali, principalmente no setor médico, né? Então, que vai de hospitais a laboratórios, distribuidoras, correto? Perfeito. Né? E também se abre bastante para o agronegócio, né? Sim. Tem sido um time do agronegócio, para ser bem honesto com então, você. Mas isso que eu quero entender. Como, assim, por exemplo, hoje você tem eu falei agora há pouco, você não tem, e nem faria sentido, ambição de olhar um portfólio multiproduto, você é muito mais focado. Só que em relação a segmentos, você também tem, através do que você entrega, tem como atender muitas outras indústrias que precisam muito do que você faz, né? Então, a ideia é expandir, a ideia é fazer que outras indústrias também tenham acesso e falar um pouco do agronegócio. Eu sou forçado a ir para um pouco dessa parte de produto, por exemplo, assim, ó, FIC de FDIC, FIM de FDIC, eu sou forçado a ir para os outros produtos, porque é uma espécie até de planejamento, uma espécie de holding dos FDICs, dos fundos, perdão. Porque se eu vou colocando o empresário muito nessa posição da CVM, dos mercados de capitais, eu tenho que ir, inclusive, protegendo o patrimônio dele, aconselhando com a gestora e protegendo o patrimônio dele lá. Então, às vezes, ele gosta de imóvel, ele gosta de operação imobiliária, aí eu não vou ficar mudando, e aí forçosamente eu vou para o CRI, vou para o CRA, eu vou enfim, para as outras estruturas aí que você está falando. Quando eu falo do agronegócio, uma das grandes dificuldades que a gente está tendo lá em Goiás, especificamente, é que é muito CPF, ainda tem muito aquela pressão da abstração. Vai ter uma grande transformação que eu vejo agora nas sucessões que vão começar a acontecer agora. Infelizmente, tem ciclos, né? Os 1950, 60, 1940 estão falecendo agora, né? E vai vir as sucessões. Natural. E tem muito abandono de médicos que são herdeiros de fazenda, não estão nem aí, ou arrendatários, e aí vai ter que ver a estruturação. Então, na hora que vem esse processo de estruturação, aparecem também as oportunidades. Os escritórios de advocacia, contabilidade, ou até a gente mesmo, vamos lá e, por exemplo, reestrutura, entra para o jogo ali da bagunça e acaba mantendo um negócio. Porque o médico, às vezes, não vai deixar de ser médico e ser herdeiro de uma fazenda para ir lá para o dia a dia, mas ele só quer dar ordem, no bom sentido, na gentileza da palavra. E aí que é o meu ponto de entrada, tem sido muito em Goiás, entendeu? E eu acredito que você tem um potencial gigantesco de expandir para outras regiões, né? Temos. Tanto que você mencionou uma coisa que quando a Grace, eu bati a pauta com ela, falei, cara, eu gostei muito, eu fiz a pergunta para ela, eu falei, pensão. Ela contou toda a história, eu falei, pô, esses caras têm que estar em São Paulo, né? E você menciona que você tem ali a ambição de trazer aqui para a Faria Lima a sede da empresa, correto? Sim, nós estamos vindo, acho que a partir de outubro, assim, mais certeza absoluta, ali realmente aqui na Faria Lima, foi um desejo, inclusive, do grupo que está apoiando a gente. Mas vem tudo para cá, família, vem tudo... Porque, pô, não faz sentido, né? Não, a carinha ali. Eu falei, pô, ele tá querendo ir pra lá, você tá querendo vir pra cá? É muito melhor lá. Pra ser bem honesto com você, eu gosto do meu cantinho lá, viu? Eu gosto do meu cantinho lá. Mas a qualidade de vida ali é muito Eu sou apaixonado diferente. também por São Paulo, porque eu gosto
da velocidade de pensamento de vocês aqui. O dinamismo de São Paulo é interessante. Eu falo, a empresa ela tem que estar aqui, mas não necessariamente o empresário tem que estar aqui, né? Você pode ter, e você precisa estar aqui dentro da Faria Lima, tem que estar na Juscelino, tem que estar na Paulista, mas você não tem necessariamente que trazer sua vida pessoal para cá. A gente fala muito sobre, até você falou de escritórios, tem muitas casas que elas têm aqui uma operação. É bacana marcar território. A M-Banco mesmo, a gente tem aqui na Paulista, é muito relevante. Seria muito cômodo para a gente ter ali a escola onde era, desde sempre, na Zona Norte, todos os sócios moravam lá. E Zona Norte, aqui em São Paulo, sem bairrismo, mas é o melhor lugar disparado de São Paulo. Sem bairrismo, tá, pessoal? Porque eu brinco, mas Zona Norte o pessoal é muito bairrista, mas porque é um bairro que ele já tem muito mais verde do que você vai ver por aqui. Então, tem uma vibe um pouco de interior dentro de São Paulo. Eu moro num condomínio lá que tem sagui, tem macaquinho, tem sapo. Então, assim, é legal, minha filha ama. Só que a gente precisa estar aqui no coração. Eu preciso estar aqui perto para você vir visitar. Preciso estar perto aqui para o mercado vir conhecer, ser entrevistado. Acho que é muito nessa linha que vocês pensam nessa vinda para São Paulo, né? Com certeza. Para fazer uma metáfora rápida, na verdade, eu gosto da velocidade de pensamento, mas eu odeio o trânsito. Então, eu gosto dos 15 minutos de Goiânia. Lá 20 minutos é longe, tá? Eu já tive o privilégio de conhecer lá, eu gosto muito. E aqui talvez acho que todo mundo tem consenso, né? Que São Paulo é onde realmente as coisas ficam muito difíceis, no trânsito. No trânsito, assim, mais que o trânsito, né? Infelizmente a gente passa por um momento também que tem o trânsito e os perigos dentro do trânsito, né? Você para um carro no semáforo, estoura um vidro, também exige assim, cuidado. Isso pode acontecer em qualquer região, mas aqui em São Paulo a gente tem visto com muita frequência. Aqui a própria Paulista mesmo, né? Que antigamente era um lugar em que você conseguia ficar tranquilo. Hoje, quando vocês saírem daqui, vocês vão ver que a recomendação que eu vou dar antes de vocês saírem do prédio é falar, não mexe em celular na rua. Porque infelizmente virou normal. Hoje roubam um celular a qualquer horário do dia. É por isso que eu perguntei. E Goiânia é uma região, é uma macro-região. O estado de Goiás é uma região, acho que das melhores qualidades de vida que tem no Brasil, hoje está lá. Né? Eu acho que é o seguinte, só fazendo um desfecho aqui, mudando de assunto, mas no meu top of mind, falando em mudar em São Paulo, pesa mais o tempo do que a segurança. É esquisito isso, né? Mas é só uma questão de tempo lá, porque às vezes a narrativa do medo é que prevalece, né? No top of mind, assim, da colocar lá. Vocês que estão vivos aqui, já convivem com o trânsito, então o medo da violência é maior do que o trânsito. O trânsito já tá tão... Ele já tá na conta, ele já tá na... Sim. A gente já é intrínseco, Mas eu amo, viu, esse Brasil nosso. Eu falo, a graça do Brasil é que você tem vários Brasis em um só. Sim. E isso vai muito, inclusive, Thiago, sobre a cultura de acesso a crédito. Como você falou, talvez aqui em São Paulo as pessoas estejam mais preparadas para um tipo de negócio do que onde você mora no Centro-Oeste. Então, existem vários Brasis. Né? A gente pega, por exemplo, você vai para o Norte e Nordeste, você ainda vê uma cultura muito forte e que é muito importante para aquele contexto de microcrédito. Sim. Aqui em São Paulo você não vê muito isso, né? Então, assim, ali você vê, Santander Prospera, tem ali, cara, é o cara que vai ali pegar o recurso para comprar o milho, para fazer a pipoca, cara, para depois pagar. Assim, é muito legal, assim como que o Brasil, ele tem muitas especificidades, por isso que é importante. Hoje, quando você trabalha na concessão de crédito, você vai atender um cliente para estruturar uma operação, você tem que dominar muito bem a questão regional, a questão cultural, a questão de time das coisas. Você falou agora há pouco, né, do empresário que nasceu em 40, 50, 60. Eu me recordo na época de banco, quando eu ia falar com aquela pessoa que nasceu em 50, que ali em 1990 ela tinha ali seus 38, 40 anos, e aí você vai falar de investimentos com ela, aí ela já vem na mente dela que aconteceu com o Plano Collor. Perfeito. Né? E aí você fala, você não pode desconsiderar o que, cara, por que a pessoa é tão desconfiada? Por que a pessoa, cara, porque ela sofreu algo que você não sofreu.
Então, quando a gente vai falar de públicos assim muito distintos, a gente tem que entender que por trás de um pensamento tem alguma motivação para isso. Então, eu lembro que a pessoa fala, pô, mas o dinheiro, eu consigo pegar a hora que não, tem liquidez e tal, mas porque, cara, não é que a pessoa é desconfiada. Minha mãe sofreu comprando colo, né? Nossos pais sofreram, né? Vocês têm finanças pessoais aqui? Uma coisa assim, um público que lida muito com isso? Hoje, nosso público 100%, ele é quem trabalha no mercado financeiro. Quem fala de finanças pessoais é o nosso aluno para o cliente dele. Você pode ver que a narrativa dele, que dinheiro não está desassociado de pensamento. Não está. E você achar que o cara que tem muito dinheiro não tá, é exatamente isso que você falou. Ele tem uma dor histórica lá, seja inflação, seja impostos, seja um negócio, que é o que pesa ele lá. Só muda o tamanho do volume e a preocupação. A gente fica fazendo assim, porque ele tá grande, é barato fazer. Não, o medo é o mesmo. O medo é o mesmo. Esse racional, por exemplo, vamos lá. Você acha que é fácil para alguém que você vai na visita para um cliente teu, você falar de FDIC, você fala assim, tem muitas barreiras de desafios. Assim. Eu não posso nem falar técnica. Você não pode ser técnico. Não, se eu falar tecniquez, eu perco o cara. Perde o cara, Um exemplo que eu vou trazer, por exemplo, tem um tio meu que, hoje não, né, mas assim, em 2015, 16, na época eu tava em banco ainda, eu lembro que ele me ligava, assim, pô, vou isso aqui, eu me ligar, isso aqui deve ser golpe. Aí, isso aqui deve ser golpe. Aí eu falava, olhava, falava, pô tio, eu não conheço essa empresa em especial, mas eles são um escritório de investimentos credenciado a uma corretora. É um agente autônomo. Não é golpe, assim, pode ser que não te dê um atendimento bom, mas não é golpe. Mas por quê? Na cabeça desse público, que é o 50, 60, é aquela coisa, pô, não é Banco do Brasil, não é Caixa, não é Bradesco, não é Itaú, não é Santander. Pai, não é Sicredi, Cicobi ainda ali, é golpe. É golpe. Então assim, eu vou pôr dinheiro, é golpe. Posso piorar? Imagina, há 5 minutos atrás, por que eu falo 5 minutos atrás? Depois que os Estados Unidos entrou por Bitcoin, agora mudou o jogo. Mas é a inércia do pensamento deles. Ainda tem inércia, não tem? Tudo mais. Só que a galera do Bitcoin já está fazendo a igreja e a doutrina do mundo há muito tempo lá. Mas quando os Estados Unidos colocou em reserva de valor, e agora? É seguro ou não é? Eles ficam doidinhos agora. E uma dessas, o criptoativo, o Bitcoin como representação talvez maior das moedas, ela simboliza muito dessa nova economia. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora, também a gente está caminhando já, papo bom passar rápido, né? Eu quero que você traga para mim, Thiago, um pouco da sua percepção realista de como que a tokenização, por exemplo, pode mudar o seu mercado. Primeiro, se ela pode mudar, em que nível que ela pode mudar e em quanto tempo será que a gente começa a ver algum tipo de avanço em relação a isso? Eu acho que o primeiro desafio tanto, inclusive, de stablecoins, Bitcoin, tokenização e tudo mais, é a adoção. Então, enquanto não for para massa, enquanto não for cartórios digitais, enquanto não for alguma coisa que dá fluxo 100% na economia digital, não vão ter problema de adoção no Brasil lá. Esse é um primeiro ponto nesse caso. Agora, na hora que a gente está vendo agora, inclusive, muita inteligência artificial, inclusive o próprio governo puxando para dentro de si auditagens com inteligência artificial, porque eles mesmos não estão dando conta mais. Até de contratar gente. Mesmo que tenha a proposta de pró-governo, pró-contratação com o governo, mas eles não estão conseguindo entregar os serviços mais básicos, não importa se é direita ou esquerda e tudo mais, aí eu acho que vai vir em velocidade nesse processo. Por necessidade mesmo lá. Eu acho que, inclusive, necessidade. Eu acho que, inclusive, a tecnologia sempre vence não por causa da regulação, é porque não tem outro jeito. Quando chega quando você consegue ver macroeconomicamente se não tem outro jeito, aí é cachoeira, na minha opinião. Nossa, faz tempo que eu não vi esse cachoeira. E eu ouço quando eu vou pra lá. É curioso, né? Como que os hábitos.
Eu fui fiquei uns dias em Fortaleza, voltei falando macho. Já foi pra lá, já? Macho, pronto. Pronto, então, como pode, né? A gente fica uma semaninha, já volta já com Verdade. Com esses hábitos. Não é vestir linguagem, mas chama expressões regionais, né? Assim, quando vem, sai pela pele, né? Verdade. Eu gostei muito dessa tua visão, assim, a tecnologia tem uma hora que ela se impõe, né? Não tem escolha, ou você vai ou você vai. Por exemplo, assim, se você parar pra pensar, não tem o que fazer. O cara tem hoje banco que lastreou conta corrente, cartão de crédito no Bitcoin, então a gente já está com crédito internacionalizado. Sim. Então, qual que é a dificuldade, por exemplo, da gente fazer estruturas de hedge e captação lá fora, de dentro para fora? É só uma questão de burocracia aqui dentro. Só. Puramente. Então, a gente tem crédito mais barato lá fora, tem a seção maior, mas por que a gente não consegue? Porque crédito, dinheiro barato é prosperidade do país. Porque, na verdade, quando você olha, por exemplo, aí, Selic pressionando, vai ferrar é gente lá da base. Inclusive, essa é a última análise que eu quero que você faça, e eu adoro ver opiniões de pessoas que são do mercado, outras que não são do mercado, sobre o Brasil, né? Então, a gente está falando de uma Selic que tem seu maior patamar em 20 anos, a gente tem Brasília fervendo, né? Então, o cenário político ele é muito hostil, a gente tem ali uma crise diplomática com a maior economia do mundo. É um cenário que a gente vê, por exemplo, hoje, né? Quem investe em Bovespa, cara, não sai do lugar, patina, curva de juros abrindo. Eu estava olhando ontem, cara, se aconteceu que o mercado precifica, a gente quebrou, o Brasil quebrou. Para daqui a 8, 10 anos, está falando de juros a 13,75. É difícil. Tomara que isso não se cumpra, né? Mas nesse contexto todo, eu queria que você trouxesse uma análise final aqui, Tiagão, do que você vislumbra para a economia brasileira nos próximos anos e qual que é a tua expectativa do crescimento dessa indústria de fundos para atender um mercado cada vez menos dependente de banco e que começa a perceber que os bancos eles vão pensar primeiro no deles na hora de uma crise e não nas pessoas. Fazendo a resposta atrás para a gente que está falando, melhor alocação da carteira é não ter concentração, certo? Então, a mesma coisa vale para a concentração de bancos, para a concentração de empresas públicas, está muito concentrado. O Brasil, se você olhar de fora para dentro, ele é uma equação simples para os Estados Unidos, que é o que estão colocando lá. E nessa guerra de força, gente, se a China reinasse sobre a gente, ou se os Estados Unidos reinassem sobre a gente ainda está sendo reinado. A gente vai fazer um monte de narrativa, olha o bolo financeiro, tá? Sai dessa política que está colocando lá. O Brasil é um pequeno no mundo, em relação à China, em relação aos Estados Unidos. Não importa quem vai dominar aí nesse mercado lá. E aí você vai ter que negociar muito mais para, às vezes, infelizmente, ceder, do que para colocar alguma coisa na mesa ali, se a gente não tiver uma estratégia muito clara. Infelizmente, não importa quem está no par político, se a gente não entender o que a gente tem de alavanca para fazer comércio internacional, nós vamos ficar nessa posição sempre, brasileira. Essa é a minha posição clara lá. A gente é muito menor do que a gente acha que é. Falando de nível global. Né? Gente, é só olhar os números, é só ver PIB, é só ver, na verdade, o fluxo de dinheiro que está rolando de trade lá. O Trump, ele elegeu, conseguiu colocar de joelho o Canadá e o México, resolveu o problema rapidamente ali, em questão de meses, já foi para cima da China, já resolveu, apesar de ninguém falar que resolveu, mas ele já resolveu o que ele queria e já resolveu 72% da balança comercial dele com o resto da OTAN e com os outros países. E o Brasil? Eles sabem o que eles estão fazendo. Porque tanto é que eles vieram para cima, até a comunidade europeia está vindo para cima do Brasil agora. Então, gente, é política. Só que é geopolítica, é internacional. E o muito complicado, a gente vê que até pessoas que trabalham nesse mercado financeiro, a gente tanto ama, estão tratando política como futebol.
ali é um Fla-Flu, a torcida assim... Eu só vejo assim, a gente não tem alavanca de força Não tem. prática, Não entendeu? tem. E assim... Eu não queria estar nessa posição, mas é fato pra mim. Eu- Alguém me apresenta que os caras vão ficar de joelho. Não vai. Assim, a gente... Eu vejo, né, essa questão Pô, aqui não é nenhuma crítica... Pô, meu posicionamento político, quem me segue em rede social sabe muito bem. Aqui, como esse conteúdo sai no canal oficial da escola, não vou entrar nesse ponto, mas eu vejo que há uma necessidade muito grande das pessoas elas se interessarem mais por política e se interessarem menos por políticos. Entenderem mais Sim. do que... Vou dar um exemplo plástico. Pega o Brasil, para de fornecer 100% daquilo que os Estados Unidos compra da gente. Eles ficam de joelho? Não, Pronto. não pode ter nenhum. Esse é meu ponto de vista. Eu quero alguma coisa e põe eles de joelho. Aí a gente conversa de igual para igual. Eu fico vendo alguns comentários em redes sociais que falam, cara, a gente pensa bastante parecido já deu pra perceber. E assim, eu fico triste porque a gente tem um mercado que pode crescer muito mais, a gente tem uma economia que ela pode ser muito melhor, e só que a gente depende muito. O fator Brasil, ele elimina muitos sonhos, elimina muitas... Olha, o que a África mais precisa? É de ajuda ou de comércio? Comércio, cara. A posição do nosso país em desenvolvimento, nós precisamos de amizade, não precisamos de guerra, velho. Então vamos fazer negócio? Vamos fazer negócio. É muito melhor para o Brasil, vamos fazer negócio. Com China, com todo mundo, vamos fazer negócio. A gente tem muito mais no negócio do que nessa discussão de embate lá. Nessa briga a gente só perde. Eu não vejo, nesse momento, nenhuma posição de alavanca de força pra gente. Concordo com você totalmente. Então, é muito legal, pessoal, você que hoje senta com o teu cliente para falar de uma operação de crédito, para estruturar uma aquisição, você precisa falar de política. Você não vai ter que pisar no assunto de falar de políticos ou ideologia, mas falar de política. Eu sinto de dizer, mas você vai ter que falar, porque isso é diretamente ligado à economia. Posso dar uma dica para quem está lá na frente, Deve. inclusive com brand? Deve. Tá ali, no pessoal. Eu até falei aqui umas empresas, mas eu vou ser mais cauteloso aqui. Mas é porque são top of mind, o pessoal lá. São narrativas diferentes que esses caras vão falar. Porque a narrativa da mídia é a que vai mais pesar. E aí o pessoal que está lá na frente com brand vai com a narrativa mais voltada da mídia, nesse caso lá. É isso. Entendeu? E aí você vai, às vezes, com a narrativa da sua personalidade, cara, sabe o que você está falando. Eu costumo dizer com um cara falando, não tenha dúvida não, tenha certeza do que está saindo da sua boca. Coloque sua opinião e sustente ela lá, que na minha opinião, seu cliente, você vai atrair seu cliente pelo que você é, não pelo que você inventa de ser na frente de outra coisa lá, na minha opinião. Excelente. Excelente. Muito bom. Concordo contigo, mas 1000%. Não podia concordar mais. Tiagão, foi uma honra te receber aqui. Eu quero que você deixe um recado final para essa galera também. Redes sociais, para o pessoal seguir. Uma mensagem final aí dos planos da AD3. Tá. E também dos seus planos pessoais para quem te conhece a partir de agora. Olha, gente, saiba para onde vocês querem ir individualmente. Crie um propósito mesmo lá. Porque se você não sabe para onde é que está indo, qualquer caminho serve. Tá? Então, olha para os seus objetivos, seja um pouco egoísta aí nesse aspecto, mas é só uma questão do planejamento, mas não precisa ser como pessoa de fato. E regule, na verdade, as suas habilidades para escassez que o mercado está procurando. Que aí realmente não tem jeito, você vai fazer uma estratégia que é vantajosa para você. E cara, moral alta, sabe? Princípios morais eficazes, isso é bom no mercado financeiro, o pessoal, em geral, é bem compliance, gosta muito disso lá. Isso é bom, gente, estamos precisando realmente de ter princípios e valores, e isso atrai as pessoas. Então, essa seria... E conhecimento aí é óbvio, né? Assim, conhecimento, para mim, é diminuir esforço. Você vai atrair conhecimento e sua formação para atrair esforço. E você vai compor conhecimento no seu caminho, nesse caso. Esse seria meu recado pro pessoal. 1000%, concordo totalmente. Então, você que nos acompanhou, aqui na descrição do vídeo também está o LinkedIn do Thiago. Então, Thiago,
Simão Egídio, mais uma vez. Sigam o Thiago no LinkedIn, sigam também a HT3 Investimentos no LinkedIn. E você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, deixa teu like e também comenta aqui pra gente quais pessoas, temas você quer ver debatidos aqui nessa mesa nas próximas edições do Homecast. Então, agradeço mais uma vez teu prestígio, teu tempo concedido pra gente, e pega esse vídeo aqui, compartilha com uma ou duas pessoas que queiram entender um pouco melhor desse mundo dos fundos, das FDICs e do mercado de crédito no geral aqui no Brasil. Estamos juntos, valeu, Thiagão. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.